começa. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Estamos aí tocando a vida nesse momento de excepcionalidade, né? Mas é aquilo que nós temos que fazer. Então, só explicando para que isso fique registrado, né, na gravação, nós hoje temos que fazer a vista de prova, é uma determinação institucional, por mais que você tenha terminado a sua avaliação e já tenha sido informado em relação à nota, tá? Nós vamos resolver a prova inteira conjuntamente, mas eu vou deixar o segundo momento para isso, até para que a gente tenha, se por acaso a revisão, a vista de prova terminar mais rápido, então a gente encerra antes a aula do horário que nós levaríamos, né? Mas o primeiro horário nós vamos dedicar para falar especificamente sobre essa parte do material. Então, nós temos aqui esse último assunto da teoria geral, que é o que ficou faltando para nós trabalharmos dentro da teoria geral dos processos. Após finalizarmos essa sessão 1.6, que está na página 21 do seu material, nós vamos começar a ver os recursos em espécie, um por um. E aí a gente vai conversar sobre recurso de apelação, recurso de agravo, como que eles funcionam, tá bom? Qualquer dúvida, como você sabe, sempre soube, é só você entrar em contato, mandar uma mensagem, liberar o seu áudio, não tem qualquer restrição ou problema para que você faça qualquer questionamento. Você sabe como é que funciona, né? No mais, então, vamos lá. Bom, nós estávamos falando, durante o primeiro bimestre, sobre teoria geral dos recursos. Então, nós conversamos, eu retomei algumas coisas com vocês sabem disso. Nós não conseguimos iniciar a teoria geral desde sempre, eu precisei voltar um pouquinho, trabalhar alguns assuntos que me foi solicitado, então fazer algumas revisões com vocês, para então nós conseguirmos entrar especificamente no nosso conteúdo. E aí você recebeu 2 materiais. Um primeiro material falando sobre sentença, atos do juiz, coisa julgada, e esse outro material, que é um material realmente grande, que vai tratar de maneira completa sobre todos os recursos. Como sempre, esse material que foi enviado para você, que é o que eu estou compartilhando, ele não exclui eventual complementação que você tem que fazer. Ele é um resumo montado e com um viés muito prático. O objetivo desse material é facilitar a sua visualização em torno do conteúdo, tanto que quando nós formos falar de cada recurso, você tem modelos de todos os recursos colocados ali para você. De todos os recursos para que você possa efetivamente consultar, fazer essa análise. Mas vamos então dar sequência aqui. Nós vimos a teoria geral, falamos sobre efeitos, falamos sobre princípios, e agora nós vamos conversar sobre o que nós precisamos ter em mente ao preparar um recurso cível. E esse tópico, pessoal, ele foi montado com um objetivo muito focado na prática advocatícia. É um tópico que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas de pós. Pensar essa estrutura recursal dentro do mecanismo de recursos do ambiente civil, do processo civil. Então, são dicas para te auxiliar nessa montagem do recurso, para que você não tenha o seu recurso prejudicado. O que acontece bastante. É muito comum nós observarmos pessoas que interpõem recursos e esses recursos não são aceitos, e não são aceitos por algumas questões formais. Não porque ele não teria direito de questionar, ou porque o juiz julgou bem ou julgou mal, a questão não é essa. A questão aqui é erros na maneira como esse recurso foi apresentado. Nós temos que ter em mente, pessoal, que por mais que haja aquela sanabilidade de vícios que nós conversamos, né? Então é possível que se corrija eventual vício, mas existe limite para isso. Então existem alguns vícios que não são sanáveis. Então só alguns aí a gente vai acabar aplicando essa regra da sanabilidade. Então, tópicos importantes que dizem respeito a o que nós precisamos focar ao construir uma peça recursal.
Então, logo no primeiro parágrafo, você tem, resumidamente, quais são esses tópicos, para depois nós esmiuçarmos um a um. Então, vamos lá. Primeira coisa importante é o cabimento. Então, o cabimento é a primeira coisa que você deve ter em mente ao montar, ao formatar um recurso. E o que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ver todos de uma vez primeiro. Depois, o endereçamento correto. Terceiro ponto, a tempestividade. Depois, quarto, legitimidade e interesse para recorrer. Tópico 5, né? Quinta dica, importância, a fundamentação. Depois, estrutura textual. Peças necessárias. E, por último, a guia de custas, que a gente pode chamar de preparo. Essa guia de custas você pode ler como guia de custas mesmo, dessa forma, ou você pode ler como preparo recursal, que nada mais é que o pagamento, a apresentação do pagamento das custas para recorrer. Bom, vamos lá. Vamos comentar sobre essa questão, sobre cada uma dessas questões que envolvem os requisitos para se promover, para se formular um recurso. Primeiro requisito, cabimento. O que a gente tem que entender sobre cabimento recursal? É a identificação de qual é o recurso cabível para aquilo que você está tentando atacar. Aqui nós precisamos nos lembrar do princípio da singularidade. Quando nós conversamos sobre singularidade, foi passado para vocês o seguinte, dentro das hipóteses recursais, dentro das possibilidades recursais, cada hipótese recorrível tem um recurso correspondente. Então, eu não vou ter, diante da mesma situação, daquilo que eu estou questionando, mais de um recurso cabível. Então, eu tenho que analisar o que me torna insatisfeito no processo. O que eu estou olhando no processo e não concordo. Quero modificar. E a primeira coisa que eu tenho que me perguntar diante disso. Então, a primeira coisa que a gente nota aconteceu algo nos autos que não me deixou feliz, que não me deixou satisfeito. Esse é o primeiro ponto. Após isso, eu tenho que analisar, é recorrível? Tem como recorrer daquilo que eu não concordo em relação ao processo? É possível recorrer ou não é? Porque nós sabemos que existem coisas que não são recorríveis. Despachos, via de regra, não são recorríveis. Então, o juiz proferiu um despacho, você fala, que absurdo, não concordo com isso. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Via de regra, nós não podemos recorrer de despachos. Tem uma exceção só que a gente vai ver no momento certo. Sendo outros atos que o juiz profere, como sentença ou interlocutórias, eu sei que eu posso recorrer. Só que tem jeitos de recorrer. Por qual recurso eu vou fazer esse questionamento? Então, cabimento, essa primeira perspectiva que nós temos aqui, a análise do cabimento é a análise de qual é a via recursal adequada diante daquilo que eu não concordo, diante daquilo que eu quero questionar. Então, essa é a análise que nós temos que fazer em torno do cabimento. Então, no cabimento, nós vamos analisar qual é o recurso pertinente diante daquela situação que eu quero atacar. Primeiro, eu tenho que analisar se é cabível o recurso, seja ele qual for, porque nós temos atos irrecorríveis. Após concluir que sim, é possível recorrer, qual é o recurso pertinente, qual é o recurso cabível, qual é o recurso adequado. Isso é a ideia do cabimento. Então, muito cuidado para não errar o recurso, não utilizar de maneira equivocada a tipologia recursal. Então, eu já vi gente apelar de decisão interlocutória, não é um momento para isso, sabe? A gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, a essa análise de cabimento, tá? O segundo ponto é o endereçamento. Segundo elemento importante que nós precisamos observar quando vamos interpor um recurso.